Olá, a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E juntos, mais uma vez, nós estamos para falar, com certeza, algo sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus. E o texto que nós estaremos meditando será o texto de Marcos, capítulo 11, versos 24 ao 26. Diz assim: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Até aí o texto da Palavra de Deus, e com base nesse texto nós gostaríamos de estarmos falando, em poucas palavras, sobre o seguinte tema: o poder do perdão. O perdão, ele é como um remédio. Na hora pode ser amargo, mas faz bem e alivia o mal-estar interior. O perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. O perdão age como uma cauterização, curando de dentro para fora. Perdoar não é esquecer. Sim, a cicatriz ela permanece, pois as lembranças são a garantia de que nós temos uma história a ser contada. A palavra cura aplica-se perfeitamente neste caso, visto que por algum motivo houve uma ferida. E o perdão age sobre essa ferida, evitando a infecção até a necrose da alma. Falar sobre o perdão é importante porque a falta de perdão, quando existe falta de perdão, o nosso corpo adoece, a nossa mente adoece e até mesmo a nossa alma também adoece. O texto da Palavra de Deus, no Salmo 32 e o versículo 3, nos diz assim: Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que muita gente não sabe é que a falta de perdão também é pecado. Para a maioria das pessoas, o pecado é matar, roubar, mentir, prostituir, adulterar e outras coisas assim em alto relevo em nossas vidas. Mas na verdade, pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a falta de perdão, não perdoarmos o nosso próximo, não perdoarmos o nosso irmão, é uma desobediência ao mandamento divino, é uma desobediência à vontade de Deus. E se estamos falando em desobediência, estamos falando em pecado, porque, como já falamos, pecado é tudo aquilo que contraria, que é contrário o querer e a vontade de Deus. A falta de perdão é algo grave, tão grave que pode virar uma doença real e levar à morte, se não à morte física, à morte espiritual, psíquica e até de ordem moral. O perdão, ele precisa ser praticado, ele precisa ser exercitado. Muito se comenta, muito se fala sobre o perdão, mas é algo que é pouco praticado entre as pessoas. A falta de perdão mata sonhos, projetos, perspectivas e por aí vai. Além disso, muitas são as doenças psicomáticas causadas pela falta de perdão, como, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, câncer, doenças cardíacas. Muitas delas estão relacionadas à falta de perdão.
Mas o que fazer agora, diante de todo este estrago causado pela falta de perdão? Qual é o remédio para isso? O perdão é o remédio. Quando perdoamos, nós estamos tomando o antídoto, tomando esse remédio para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Quando perdoamos, as consequências benéficas são grandes, são, digamos assim, satisfatórias para as nossas vidas e também são abençoadoras para aqueles que têm sido alvo do nosso perdão, quando nós assim o exercemos, quando nós assim o praticamos. O perdão, ele é o remédio para o estrago causado pela falta do mesmo, ou seja, pela falta do perdão. E o próprio Jesus nos ensina e nos deixa o antídoto. Lá, na primeira carta do apóstolo João, na primeira epístola, no seu capítulo número 1 e no verso número 9, está assim registrado na palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a injustiça. É um texto profundo, maravilhoso, edificante, bom de se ouvir e poderoso. É um texto poderoso, como toda a palavra de Deus é. Esse é um texto poderoso. E vale a pena nós lermos novamente esse mesmo texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, para que possamos ter o perdão dos nossos pecados aos olhos de Deus, para que possamos sermos perdoados por Deus. É necessário que nós venhamos a confessar os pecados. Pecados confessados são pecados perdoados. E Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não apenas perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda a injustiça. Às vezes, a falta de perdão é de nós para nós. Sim, é uma grande realidade. Quando falamos em pecado, a primeira ideia que nós temos é a ofensa que sofremos ou a ofensa que cometemos contra alguém. Mas a falta de perdão, muitas vezes, ela está relacionada com a nossa própria pessoa. Existem coisas que nós cometemos, palavras que nós temos pronunciado, ações realizadas por nós e muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós não damos chances para que o perdão de Deus possa fazer efeito em nossas vidas. Essa é a verdade. Vivemos nos culpando por tantas coisas e, como decorrência disso, acabamos por guardar mágoas, guardamos tristezas, ressentimentos, revoltas e medos de nós mesmos, mas nos esquecemos de nos perdoar. Se o Senhor nos perdoou, e se o Senhor nos perdoa quando nós confessamos o nosso pecado ou os nossos pecados a Ele, nós precisamos também acreditar no perdão de Deus sobre as nossas vidas e precisamos também nós perdoar a nós mesmos. Nós precisamos entender que também erramos, que também falhamos e quanto erramos, hein? E o quanto falhamos. E se somos seres imperfeitos, nós falhamos mesmo, nós erramos e precisamos nos perdoar. Precisamos liberar perdão para nós mesmos em muitas das situações. Fora isso, nós protelamos as conversas de reconciliação.
Os pedidos de perdão aos que amamos ou que vivem mais próximos de nós. Quando ofendemos alguém, alguém que está próximo a nós, alguém que amamos ou alguém que não amamos, mas ainda assim ofendemos e pecamos contra essas vidas, essas pessoas, muitas vezes nós ficamos protelando em liberar o perdão, em pedir desculpas a essas pessoas, em nos acertar juntamente com essas pessoas. A palavra de Deus, ela nos orienta da seguinte forma, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versos 26 a 27. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Em outras palavras, quando nós errarmos, quando nós falharmos, quando nós pecarmos contra alguém, mais propriamente falando com a falta de perdão, quando ofendemos alguém e não perdoamos, nós não podemos ficar segurando isso por muito tempo. O texto aqui fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso significa? Que nós não devemos esperar muito tempo. Nós não devemos esperar o tempo passar de maneira muito longa, de maneira muito demorada, porque isso vai causar um mal para as nossas vidas, vai causar um mal para a pessoa que foi ofendida, e muitas vezes esse mal, se passa-se muito tempo, acaba sendo mal irremediável. Esse protelar, essa demora, vai azedando as relações, abrindo então espaço para a mente cair e projetar situações que não são reais, situações inverídicas, situações irreais. Por isso, ter pressa para reconciliar-se é muito importante. É importante que quando nós ofendermos alguém ou formos ofendidos, que nós devemos estarmos preocupados em nos aproximar dessa pessoa, do ofensor, ou de quem ofendemos, para nos retratar, para acertarmos a nossa situação, para pedirmos o perdão. Agora, é claro que precisamos deixar muitas vezes a poeira baixar um pouco. Nós não podemos agir com precipitação e muito menos agir no calor das emoções. É preciso, em algumas situações, dar tempo para si mesmo, para que nós possamos entender os sentimentos e até as reações diante de uma situação que exigirá ou que exige uma reconciliação. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 25 e no verso 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, quando errarmos, quando falharmos contra alguém, em relação a uma ofensa, ao perdão, à falta de perdão, nós precisamos nos aproximar o mais rápido possível dessas vidas, dessas pessoas, para estarmos nos reconciliando. Mas esta nossa preocupação, essa nossa rapidez em nos reconciliar o mais breve possível com as pessoas, ela não pode acontecer no calor das emoções. Nós não podemos chegar de maneira precipitada às pessoas. É necessário que nós possamos estarmos com muito cuidado, com muito tato, com muita seriedade, analisando o que aconteceu, analisando as razões, analisando os porquês, e quando nós assim o fizermos, nós devemos então nos aproximar dessa pessoa e no tempo certo, no tempo exato, falarmos a essas vidas e expormos o nosso interesse em perdoar, em liberar perdão, em nos reconciliar, para que nós possamos sermos abençoados e também a pessoa ser abençoada.
seja ela a vítima ou seja ela o causador, o agressor, não importa. Precisamos liberar perdão para que nós possamos então tomar desse remédio que muitas vezes ele é amargo no início, mas trará um benefício extraordinário para as nossas vidas. Contudo, essa nossa reconciliação, ela precisa ser aplicada em tempo hábil, em tempo suficiente para buscarmos o momento da paz, o momento da reconciliação. Caso contrário, nós correremos o risco de desistir da reconciliação e optarmos pela seguinte frase ou atitude que algumas pessoas acabam tomando: deixa para lá. E deixando para lá, as coisas não se resolvem. E a situação fica mal resolvida, fica sem solução, e nós começamos então a sofrer as consequências pela falta de perdão para com o nosso próximo, para muitas vezes conosco mesmo. O perdão, a liberação de perdão é importantíssimo para ser exercido e aplicado em nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto estivermos com fôlego de vida. E para concluirmos esta breve mensagem, nós queremos dizer o seguinte: se você tem alguma mágoa em seu coração, ore nesse instante ao Senhor, liberando perdão para a pessoa que o ofendeu. Permita que o Senhor limpe essa ferida que há em seu interior, ainda que o ofensor não queira receber o seu perdão. Muitas vezes nos aproximamos das pessoas e pedimos perdão e a pessoa não quer receber o nosso perdão, a pessoa não quer aceitar a reconciliação. Se esse é o seu caso, se isso aconteceu com você, ainda assim, libere o perdão. E peça a Deus para tirar a mágoa, o rancor, o ódio que porventura tem se instalado em seu coração. E se foi você o ofensor, se foi você o agressor, se você ofendeu alguém por algum motivo, peça perdão para essa pessoa primeiramente e depois peça perdão ao Pai. A palavra de Deus diz que quando nós formos à casa do Senhor e formos oferecer alguma coisa a Deus, e naquele momento nós nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos deixar ali a nossa oferta de lado ao Senhor, irmos até o nosso irmão, nos reconciliarmos com ele e depois voltamos até a presença de Deus, pegamos a nossa oferta e assim então ofertaremos ao Senhor. E só assim então Deus estará recebendo a nossa oferta em sua presença. A fim de que os nossos pecados sejam perdoados por Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós venhamos a perdoar para que nós possamos também sermos perdoados por Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina justamente essa verdade. Nós oramos assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Em outras palavras, se eu perdoei, eu serei perdoado. Se eu não perdoei, eu não serei perdoado. Se eu perdoei 70%, 70% eu serei perdoado por Deus. Mas se eu perdoei 100%, 100% será o perdão de Deus sobre a minha vida. Escolha ser um construtor de relacionamentos sólidos, maduros e eficazes, pois o cimento principal dessa construção que liga os tijolos uns aos outros chama-se perdão. Portanto, amado e querido ouvinte dessa mensagem, pratique o perdão, use e abuse desse remédio e você será abençoado. O seu corpo será abençoado. A sua mente
será abençoada. A sua alma será abençoada. E as vidas que forem alvos do teu perdão também serão abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria de estar orando em favor da sua vida e também em favor da sua família. Se você puder, feche agora os seus olhos, curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e ore juntamente comigo neste momento. Senhor meu Deus e Pai Celestial, eu te peço agora, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, perdoe as minhas faltas, perdoe os meus erros, perdoe os meus pecados. Senhor, eu entendo e reconheço que sou falho. Eu sei que o querer fazer o bem muitas vezes está em mim, mas eu acabo não conseguindo fazer o bem. E o mal que eu não quero fazer, muitas vezes, é o que eu acabo fazendo. Isto, ó Deus, eu entendo e compreendo que sou imperfeito, que erro, que falho. Nós erramos, nós falhamos, nós somos imperfeitos. E eu peço agora a Ti, ó Deus, o perdão. O perdão, ó Deus, pelas ofensas que eu tenho cometido contra Ti, pelos pecados que eu tenho cometido, ó Deus, me perdoa, em nome de Jesus. Eu também peço agora, Senhor, perdão pelas ofensas, pelos pecados que eu tenho cometido contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra o meu próximo. E eu, nesta minha oração, Deus, eu também agora, eu estou perdoando. Eu perdoo aquele que me machucou, aquele que me ofendeu, Deus, aquele que zombou de mim, eu agora perdoo esta vida, eu perdoo esta pessoa. Mesmo agora, Deus, não lembrando dos seus nomes, mas, ó Deus, eu peço perdão. Eu te peço perdão, ó Deus, pelas ofensas que estão guardadas em meu coração, de pecados contra mim cometidos que nem mesmo eu agora me lembro. Mas eu peço, ó Pai, que me tira desse peso, tira esse peso da minha mente e do meu coração. E eu quero, ó Pai, liberar o perdão. Purifica-me, limpa, lava minha alma e torna-me, ó Pai, puro em Tua presença. Deus, que o Teu perdão possa alcançar a minha vida, o meu corpo, a minha alma, minha mente, o meu coração. Que o Teu perdão, ó Deus, possa atingir a minha família, a minha casa, o meu lar e os meus amigos. E que eu continue, ó Deus, andando na luz da Tua presença, ó Deus, praticando o perdão, usufruindo, ó Deus, deste remédio chamado perdão. É o que eu oro, é o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui falando sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.